Yahoo! Então, galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o lado sombra dos arquétipos. Um tema que muita gente tem me perguntado aí, né? A gente está trabalhando com bastante arquétipo, a gente está trazendo muito áudio de arquétipo. Então, obviamente, pipoca bastante dúvidas e a maior dúvida que eu tenho percebido nas pessoas é sobre o lado sombra dos arquétipos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o arquétipo é que o arquétipo ele sempre vai ativar energias que existem dentro da gente. Veja bem, não existe nada fora, tá tudo dentro, né? Tudo está dentro de nós, toda energia que existe no mundo, ela existe dentro da gente. E tudo que acontece dentro, né? Quando a gente começa a fazer uma modificação, a gente começa a atualizar, a criar novos caminhos neurais, acontece tudo dentro da gente, não acontece nada fora. Então, tudo acontece dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso subconsciente, enfim, né? É a mesma coisa. E, claro, né, isso equivale a 95% de tudo que a gente é. Vocês não têm noção de quão infinito é o nosso subconsciente, o que equivale a esses 95%. E que por mais que a gente tente tomar consciência, né, porque na verdade a expansão da consciência, quando a gente fala de expansão da consciência, é justamente tomar mais consciência de todo esse inconsciente. E quanto mais a gente mergulha dentro do nosso inconsciente, mais coisa tem para mergulhar. Mas o tema não é esse, não é a expansão da consciência, a gente vai falar sobre o lado sombra dos arquétipos. Então, veja bem, toda vez que a gente trabalha com arquétipos, a gente ativa arquétipos, a gente está ativando energias dentro da gente. Na verdade, a gente está despertando energias adormecidas, pois elas já existem dentro de todos nós. Veja bem, a nossa alma ela é bem antiga, vocês não têm ideia. Somos seres eternos. Estamos vivendo uma vida um pouquinho curta, uma experiência um pouco mais curta. Mas a nossa alma é eterna e é justamente aí que são ativadas essas energias. É lá no nosso inconsciente. Então, né, a gente sempre que trabalha com arquétipo vai estar ativando coisas dentro de nós. O arquétipo ele só vem para evidenciar coisas que estão adormecidas dentro da gente. A prosperidade, por exemplo, ela já existe dentro da gente. A gente só aciona essa prosperidade com a ajuda, com o auxílio dos arquétipos. O amor, ele já existe dentro da gente, a coragem, ele já existe dentro da gente, o empreendedorismo, ele já existe dentro da gente, a liderança já existe, ele só está adormecido, seja por qual motivo for, não é, né? Não é essa questão que a gente vai abordar aqui. Então, todos os aspectos, seja ele positivo, digamos assim, ou negativo, ou seja, o lado luz e o lado sombra é ativado sempre dentro da gente. Não importa, a gente está trabalhando com arquétipo, a gente vai ativar tanto um quanto outro. E aí você fala assim, Magnus, mas eu não queria ativar o lado sombra de tal arquétipo. Olha só, vamos entender e compreender por que isso é ativado e como trabalhar isso, como resolver essa questão. Como eu falei, tá tudo dentro da gente. O arquétipo ele só vai ativar aquele lado sombra que existe dentro da gente. Ou seja, aquelas coisas nossas que a gente ainda não conseguiu trabalhar, que a gente ainda não conseguiu resolver, que a gente ainda não conseguiu curar. Se aquilo tá resolvido, tá curado, tá transmutado, a gente já fez as pazes com aquela parte nossa, o arquétipo ele não vai ativar aquilo, não tem como ele conseguir, porque, digamos assim, não existe dentro da gente, né? Então não é o lado sombra do arquétipo, é o nosso lado sombra que está sendo ativado graças ao arquétipo. Isso não é ruim de forma alguma, por quê? Porque existem coisas, como eu falei, o nosso inconsciente ele é infinito e existem coisas que a gente só sabe que existe dentro da gente quando é ativado em determinadas situações. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né, na nossa vida prática. Por exemplo, se você, supondo, sabe aquela pessoa que, sei lá, ganha muito dinheiro, seja de que forma for, seja através de uma herança, seja porque ganhou na loteria, ou seja da forma que for, mas ela ganhou muito dinheiro. E aí ela começa a ficar arrogante. A gente costuma falar que assim,
Ah, a pessoa fica arrogante por causa do dinheiro. Ah, depois que fulano ganhou dinheiro, fica arrogante. E aí a gente cria a crença de que o quê? O dinheiro transforma as pessoas em arrogantes. Mas na verdade, não é. A pessoa já tinha arrogância dentro dela, só que ela não colocava para fora porque ela não tinha oportunidade para isso. Quando ela ganhou aquele dinheiro, ela começou a ter uma oportunidade. É mais ou menos isso. E aí, claro, ela pode olhar para essa arrogância dela, né, de um trabalho de autoconhecimento, e trabalhar essa arrogância, curar essa arrogância para que ela não tenha mais essa arrogância, ou seja, foi uma oportunidade que o universo deu de que ela olhasse para aquela sombra dela. Veja bem, então, para mim, na minha percepção, a sombra, ela é tão importante quanto a luz. A gente não deve correr nem fugir das nossas sombras e nem das sombras que são ativadas na gente, seja de que forma for. Um outro exemplo também é, sabe quando a gente começa a namorar? Ou tá com alguém, né? Seja de que forma for, e aí, por exemplo, né, você não tinha ciúme nenhum, você não era uma pessoa ciumenta, muito menos possessiva. De repente, você começa a namorar e começa a ter um ciúme dentro de você que você nem sabia que existia. Começa a surgir uma possessividade que você nem sabia que existia. Ai, não, mas essa pessoa que tá me deixando assim. De forma alguma. A pessoa não tem esse poder, tá tudo dentro. A pessoa acionou algo que já existia em você. Então, na nossa vida sempre vão acontecer, por quê? Porque a gente precisa, assim, expandir a nossa consciência, porque a gente precisa evoluir e a gente precisa trabalhar as nossas sombras. Então, a vida sempre vai trazer situações onde a gente vai estar olhando para as nossas sombras. Da mesma forma, os arquétipos nos trazem essas informações, essas sombras, para que a gente possa olhar para aquilo, para a gente trabalhar, para a gente curar. Né? Então, todas as sombras que são ativadas com o arquétipo, a gente pode estar trabalhando e curando através, né, dos áudios e outras ferramentas também. Então, veja bem, as sombras elas não são ruins e nem negativas. Na verdade, elas são umas bênçãos muito grandes para a gente se autoconhecer, para a gente se transmutar, para a gente se curar. Veja as sombras que os arquétipos nos ativam dessa forma, porque de fato são isso que elas representam. Jaya Ho! Gratidão por você estar aqui mais uma vez em mais um vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Ainda, né, vamos ter bastante conteúdo sobre arquétipos futuramente, obviamente, não agora. É um assunto bem complexo. Se você gostou desse vídeo, aproveita aí, curte, compartilha com outras pessoas que podem ter interesse nesse mesmo assunto e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para estar acompanhando as novidades. E aproveitando aqui para falar sobre o nosso patrocínio, né? Que seria o membro, né? Aqui no YouTube, ele permite com que as pessoas sejam membros dos canais e a gente tem aí o patrocinador, né? As pessoas que querem ajudar o canal a crescer, ser um patrocinador mesmo do canal. Lembrando que a vantagem é que normalmente os pedidos feitos pelos patrocinadores são atendidos muito mais rapidamente do que os pedidos feitos pelos outros usuários e os patrocinadores costumam receber principalmente os vídeos de bioquineses, os áudios subliminares, antecipadamente, ou seja, antes dos outros usuários. Essas são as vantagens que eu pude deixar aí para todos os patrocinadores que queiram aí ajudar o canal, e o valor é bem simbólico, cerca de R$8 por mês, que você vai estar aí ajudando no ano para o canal, ajudando a chegar em muito mais pessoas, toda essa energia, toda essa vibração, ou seja, você vai fazer parte de toda essa transformação. Jaya Ho! Gratidão!